Ah, não, tio. Vai ficar igual o teu, ó. É, o clássico. Tive que dar. Tá tão bom aqui meus salgadinhos. Primeiro eu tenho que achar a matéria. Espera aí um pouquinho. Precisa de uns 5 minutinhos. E agora, já achou? A ideia é assim. Carrega todos os cadernos para mim não esquecer. É, 3 é chato. Projetos é sempre chato. E pior. Aí, ó. Eu digo, ela sempre chega atrasada. Nem sei quem. O namorado dela vai deixar ela de grafite. Permutação, não. Ah, nem vem! Olha, uma coisa de salgado e outra aqui. Tá, pelo amor de Deus. Não dá nada. Ai, gente, é hora da fome. Não sei o que foi aqui. Ele não deu, ele imprimiu. Ele, quer dizer, ele deu. No celular. É isso, ele mandou um arquivo. Mas ela imprimiu depois que você. Não. Não? Aí eu pedi imprimir. Ah, tira ele do meu salgadinho. Oxi. Uma vez eu pedi isso aí, é do Calzone, né? Aham. Ah, caiu muita gordura, eu tava dirigindo assim, Ah, pra ficar em cima Olha do meu meu. filho. Olha que raiva que vai ter. Tão bom, tá uma delícia. O que foi? É bom que eu nem tirei as coisas de redação do meu estilo. Ah, você disse que pediu maxi bife, frango. Falou dois? Ah, eu fiz um monte de coisa já. Mas a última vez eu me Ah, eu só peço frango catupiry. Ah, meu Deus do céu, descobri, né? Eu Vou peço comer frango muito, catupiry porque eu mais, eu vou levar pra janta, pronto. Pô, perdi até a tampa do Só bagulho. pelo desenho a pessoa já insiste. Então, vamos lá. Questão diz o seguinte: no jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade de disparo B0 e para o ângulo de disparo θ. Ah, essa eu não sei também. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, com um ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sendo 53 graus 0,8, 153 graus 0,6, e desprezível ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de zero que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, né? Eles não têm a menor noção do que eles fazem. Eles só passam 90 questões num dia. Enfim. Ele deu um tiro aqui, então, com um ângulo de 53 graus. A gente tá caindo em seguida agora. O projeto está caindo por tudo. Então, ó, o que ele fez? O tiro veio, passou tangenciando o P e vai acertar o A, tá? Isso que aconteceu. Lembra que isso aqui é um lançamento de projéteis, né? Tranquilo? Que fofoca, meu Deus, não leva a sério. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui o eixo Y, só ficou ao contrário do que a gente desenhou na aula passada. Ó, Basta botar a coca. Y em metros. Em metros. Vem aqui, até aqui tranquilo, só ficou para cá, tá? Tá. Vou botar aqui como uma posição 0. A posição final em Y vai ser quanto? Ó? Isso aqui dá uma altura de 35 metros. E em X, aqui nós temos a posição 120 metros. Estou riscando em cima do desenho, tá? Em vermelho é o que eu fiz. E o lilás, sei lá, roxo também. Lembra em Y qual é o movimento que eu tenho? Queda livre. E em X, movimento uniforme. Sempre assim, tá? Nos projetos. Queda livre em Y e movimento uniforme em X. Vamos lembrar as fórmulas? Qual é a fórmula do movimento uniforme? Só sorvete.
E queda livre são as 3 do MUV. É só sorvete mais baratinho. Vovó à toa. E vovó e o vovô. Mais 2 amantes de triângulo sexual. Tá gravando aí já pra ela? Claro, eu mandei até já a pergunta. Ah, tá. Tem aqui, gente, uma dúvida no que eu fiz. Até aqui vocês foram? Ah, sim. Eu Fazer esse desenho ao contrário é meio estranho, né? Sempre a gente bota o X para a direita, eu pelo menos nunca boto para a esquerda, mas tem casos. Faz parte do show. Agora é só se divertir isso aqui. Vai. Eu vou pensar nos dois movimentos. A primeira eu vou analisar em X, depois eu vou analisar em Y. Porque, na verdade, o V0 é um lançamento oblíquo. Eu tenho que decompor essa velocidade, né? Lembra que sempre que eu oblíquo, tem que decompor. Vai transformar esse V0 em V0X e V0Y. Para eu poder separar os movimentos. Saúde. Olha, O meu V0X, ele vai ser o V0 com 153. Então, V0X está com, né? Com 53. Você com é quociente, é 100. O Y é 100 em termos de... Desculpa, é 100 o ângulo de 45. Então, V0Y é o V0 153. Eu não sei quanto é V0, mas eu sei que o cosseno de 53 é 0,6. Então, isso aqui é 0,6 V0. E aqui, o seno de 53 é 0,8. Isso aqui é 0,8 V0. Não tem que fazer, né? Tu viu que a gente vai ficar sempre em função do V0, porque é o que eu quero achar. Agora vamos analisar em X. Uma coisa eu sei, o tempo que esse troço ficou no ar é o mesmo, tanto para X quanto para Y. É o mesmo movimento que a gente está analisando, só está separado. Tá? Então vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Só sorvete. Em X, então, nós temos posição inicial 0 e posição final 120. A velocidade é positiva, porque ela aponta no sentido positivo da trajetória. E ela vale V0x, que é 0,6 V. Então, isso aqui fica 120 igual a 0,6 V0t. 120 dividido por 0,6 é igual a V0t. Vou deixar assim mesmo, V0t. Depois, se eu precisar, eu isolo algum deles. Enquanto eu não sei se eu preciso. 120 dividido por 0,6 vai dar 200. Então, tem uma olhadinha, tem aqui, como é que tá? Tá, então eu achei V0x, V0y, porque esse é oblíquo, você tem que fazer. Se fosse horizontal, a velocidade inicial estava toda em x, em y era 0. Aí, analisei em x aqui o nosso movimento, que é o movimento uniforme, fiz aquela fórmula lá, e achei V0t. Não achei nada, na real, mas achei uma relação importante. Esse é o último dia. Agora eu vou em y. ai, Não, seria muito bom. Não quero. Agora em y. Como eu tenho posição inicial e posição final em y, acho que eu vou usar a primeira, só sorvete mais atinho, porque me interessa ter o tempo, né? Porque o tempo eu sei que é igual nos dois. Tá? essa seria uma questão difícil no Enem, né? Sim, sim. Essa aqui é meu erro. Quem acertou, chutou. Mais ou menos. Essa daquelas que faz uma cultura. É. Essa é aquela que, obviamente, tu vai pular. Né? Vai seguir fazendo a tua prova, se der tempo, tu faz. Projéteis é assim. Bom, vamos lá. Em Y, agora só, olha para eles. Posição final, 35. Ah, mas ele subiu um pouco mais, não tem problema, só interessa o início e o fim. Ele subiu antes, ele não interessa. Isso aqui é um pega-ratão, esse 10 mesmo. É 35. Posição inicial, 0. Velocidade inicial em Y, 0,8 vezes 0. A nossa aceleração aponta para baixo, lembra? No queda livre, tudo que apontar para baixo é negativo, tudo que apontar para cima é positivo. Sempre se tu botar o Y para cima, façam isso para não errar. Fica menos 10 e ao quadrado sobre 2.
Isso vai ficar 35. Olha só, eu sei quanto vale V0T, eu achei aqui. Vale 200. 0,8 vezes 200. Menos 5t ao quadrado. Ó, já vou achar o tempo da queda. Viu? Nada nas mãos, nada nas mãos. As coisas estão aparecendo. 35 é igual a 160. Opa, eu dividi aqui por 2 e segui com 2. 10 por 2 é 5. Menos 5t ao quadrado. Então fica 35 menos 160 igual a menos 5t ao quadrado. Isso vai dar menos 125. Divididos por menos 5 é igual a t ao quadrado. 125 por 5 é mais ou menos 25, né? Raiz de 25, 5 segundos. Então, ele leva 5 segundos para atingir o A lá. Agora eu posso voltar para cá e achar a velocidade inicial. Olha que sim. Tudo faz sentido. Perguntei onde é que tu faz uma conta dessa na prova do Enem. Isso aqui foi sem noção total. Essa aqui eles fatiaram legal. Letra C. A Luísa, É a um tia bem... absurdo. Mas como ela é moderna, né, gente? Eu tinha que botar na vista. A tia lá na coisa veio me perguntar qual era o meu perfume do Boticário. Aí eu olhei pra ela e disse, não, é do Boticário. Aí ela dizia da onde? Da Eu disse, roça. árabe. Ai, qual é do Boticário? Ai, É esse aí. ofendeu. Aí ela foi falando os nomes. Eu disse, não, não é nenhum. Eu. É árabe, né? É árabe. É da roça. Eu também entendi. É da bom. Da Jequiti. Que é o nome do perfume? Peraí. Não, eu quero sentir ele. Eu quero sentir. Ô, me cheira. Ué, não sei, eu vou ter que chegar perto de ti. Não é da Não é Aquatora. Não tem aí. Ah, é bom mesmo. É da bom. Aí sim, né? Não Página tá bom. 15. Página 15 do último Esse catálogo. perfume é o... É que o nome daquela da... Peraí, deixa eu ver o É a Eliana, o perfil. A Eliana da Jequiti. Da Eliana Chiquiti. o nome é... Ai, meu Deus, é muito difícil. Mas é esse perfume aqui, ó. Ele veio numa caixa todinha... Claro, parece de rei. Deixa eu ver. Cara pra caramba, Deus, olha. Tudo que eu tô gostando aqui. O bom é que quando acabar aqui no Paraguai, eles pedem novo. Alguém que vai ser numa loja. Isso é muito verdade. Se eu aplico, primeira coisa decompõe a velocidade inicial, depois analisa x. Se é horizontal, tu pula essa etapa. Eu achava que cinemática era só assim, essa é a fórmula, vai dar pra aplicar nada. Cinemática vai baixar. Mas pelo menos tem uma lógica. MU, MUV e projeto. MU, MV e projeto. Tem aí. MU inclui velocidade média e MUV inclui queda livre. Tá? Quase tudo que a gente viu, né? Eu não vou ficar falando coisa que eu acho que não vai cair, tá? Senão a gente perde tempo com... E católico tem uma possibilidade alguma, cai isso aí. Sim, cinemática sempre cai. Cai. Projeto Mas não Todas no as provas sentido aí. caem. Mas não nessa dificuldade. Sim. Assim. Cai queda livre, cai direto. Católica gosta muito de queda livre. Igual aqui. Posso apagar aqui até a metade? Pode. E Eu não ia pegar um café. me diga em onde, será que já cresceu? Enquanto vai lá com um outro salgadinho. Cedo, sabe? Meu Deus. Cara, não tem nem 40 salgadinhos aqui em Não, cara. centro aqui. Nossa, eu comprei um Você não viu uma mulher no Facebook, adoro ter Facebook só pra ver isso. A mulher no Facebook de coloca vendendo centro salgado, mas o centro vem em média 40 salgadinhos. Ué? Ó. Louca. Açúcar não tem. Eu sei, né? Sim. É, ó. Daí ela botou observação, bem em média 40 salgados. Tá bom. Ela deve achar que, tipo, o centro, tipo, cortando. É, sei lá o que ela deve pensar. Ah, É,
Essa gente não tem isso tudo, né? Tinha que pegar na Z3, salgado. Só o que gasta pra ir na Z3 eu não vou. Ah, muito já fui pegar camarão na Z3. Meu pai adora bolinho de peixe e bolinho de não sei do que. Episódios. Meu pai é louco, tem 4 freezer dentro de casa. É, ovelha, cada ovelha é um litro. Não, ele compra boi, manda matar e bota nos freezer. Então, pega a coisa já. Queria mesmo. Eu vou estudar psicologia. Tá bom, precisar. 10, 10, 9, 7. 6. A 7, que eu acho que eu não fiz a 7. É, começou muito fácil. Mas eu não. Tá bom, só Vou deixar ligado aqui. Vocês já perceberam que dá um bug em geral quando vai fazer essas questões em casa? Não sai nada. Ah, isso aí é ótimo. Ó, Bem. fica só no Instagram. Quem? Ah, eu. A 7, no dia que eu tava fazendo isso, eu tava com muito sono e pulei 11. Que aí foi no caso ontem, né? Eu tava muito preocupada com redação. Aí eu não consegui fazer redação. Bem os exercícios. Aí eu. Daí eu falei, Alguém ainda que eu não que fiz fez nada. a redação. Eu travei nesse tema, desde que eu fiz aquele primeiro Ó, cálculo. Eu não eu consigo mais escrever. Eu travei o Esse primeiro. modelo, eu acho que eu consigo usar em tudo esse modelo aqui. Ah, ela não gosta de modelo. A Ana? A 7, faz a 7. Se ela vê que é modelo, ela não gosta. Ela vai te dar 0. Eu nem vou fazer então, né? Sim, quando eu vim aqui fazer, eu falei de falar, né? E o Gabi adora Tudo modelo pronto. Eu não tenho redação gráfica. Tá, mas a pergunta é, vai ser, o que vai te elevar numa redação? É tu ter, tipo, um padrão de redação ou tipo, Mas é tu que ter... uma coisa. Modelo já me deixou empenhada. O Roberto não tinha e ela. Aham, Roberto. Mas ele vai continuar. Eu tenho Vamos lá. certeza que vai chegar no Enem, ele vai usar o modelo. O modelo show. Eu Eu tenho faço, certeza. Ele me falou. às vezes ela passa por isso, chega na hora, eu boto meu modelo e dá bom sempre. Você tira acima de 8. A católica gosta de modelo. A redação. Gente, nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre dois sensores num tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade até 100 km por hora, a velocidade média do aparelho tem uma tolerância de 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado a tolerância. Então, vai medir uma velocidade e vai descontar 7. Qual é a velocidade registrada pelo aparelho? Então, ele andou 50 centímetros em 20 milissegundos. Cente é um prefixo, lembra quando fala cente? 10 na menos 2. E mili é um prefixo, quando fala em mili? 10 na menos 3. Tá? Prefixos. Não esqueça. Giga, 10 na 9. Mega, 10 na 6. Quilo, 10 na 3. Cente, que a gente usou aqui, 10 na menos 2. Mili, usamos também, 10 na menos 3. Micro, 10 na menos 6. Nano, 10 na menos 9. Eles são os mais usados. Não deu isso no último ano. Acho que sim. Toda hora precisa. É. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, vai ser 50 vezes 10 na menos 2, divididos por 20 vezes 10 na menos 3. 5 divididos por 2, 2,5. Diminui os expoentes, isso menos isso, vai dar menos 2 mais 3, que dá 1. Tem 25 metros por segundo. Mas ele quer em quilômetros por hora, que seria muito óbvio. 12 metros por segundo.
Então, como é que eu passo para quilômetros por hora? Multiplica por 3,6. Vai dar um número muito bacana. Acho que é 90. Vou fazer a conta para não errar. 90. Tem a tolerância entre os 7 km por hora. Então, na verdade, mediu 83 km por hora. Resposta letra C. Tá, e por que tem menos um? Por que tem menos um do lado? Ah, é que o Enem tem essa mania. Ao invés de escrever quilômetros por hora, isso aqui é outra coisa aqui, quilômetros por hora. Né? Sempre que tu passa um número, aqui no caso a letra, do denominador para o numerador, tu muda o sinal do expoente. Quando não aparece no expoente é 1, né? Sim. Aí ele sobe no... É a mesma coisa. Sei lá, eles têm preguiça. Na real, eles não têm preguiça. Botar uma barra é muito mais fácil que botar esse menos 1. Mas eles fazem isso que tem. Não. É só para confundir, mas para quem não sabe. Eu também, quando eu era pessoa de jogo, tem que usar esse menos um aqui, eu vou tá? É negativo só. É, porque ele não quis. Fiquei uns 10 minutos que não Tá. ver comigo. Tá, mas eu deixo. Posso apagar aqui o segundo quadro? Tem um pouquinho de física e matemática. Vamos fazer, então, 3 aviões. Essa pizza aí foi o que eu comi. Olha. Então, agora quem quer? Fitness. E um doce que você é meu? Tem uma pizza doce, eu mais como no rodízio. Eu como tipo umas 2, 3 salgadas e umas 10 doces. É, eu sei igual. Eu não como doce. Eu gosto só de salgado. Por isso que tu é professor de física. Parece uma baleiazinha. É. Por que a gente que horror. Tá, valeu o negocinho. Falta de educação. Ai, eu gosto de salgado. Parece que pode falar Melhor foi sábado, eu e a Manu, as duas aqui na frente, bem concentradas, e os outros rindo lá, não sei do que, se comparando com cobra. Eu tô, então. Não, Aí o guri, ela só minhoca é um achou o celular. réptil. Ainda bem que eu não. Minhoca é um réptil. Ai, meu Deus. Você já percebeu Eu sei que é onde que eu fui. Você já percebeu que o meu desenho está totalmente fora do Foi mercado? que porque todo mundo era réptil. É um tal de Luiz, né? Não, óbvio. Ah, não dei bola para isso. Os detalhes são pequenos de nós dois. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre as particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado BANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição sobre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é colocada por um BANT e como são formadas as sobreposições frontais. Tá. O operador do BANT recebe uma encomenda na qual imagens devem ter sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H de 1.000 metros. Então, aqui nós temos H 1.000 metros. Uma velocidade de 5 metros por segundo. Ó, a mesma coisa aí. É 5 ou 50? 50. Achei muito pouco. Mas dizem que 0 não vale nada. Olha aí o Neymar.
1.700.000.000. Tá bom? Ele já pode, do jeito que era, fica mais Que complicado. graça tem isso? A abertura do Vante é 90 graus, tangente, ele dá tangente de 45. Só mais jogador do Pelotas que tem 11 mil para emagrecer 11 quilos. Isso aqui é uma dica, tá? Ele dá tangente de 45. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Maravilha, olha só que espetáculo. O que eu tenho que descobrir, então? Eu tenho que descobrir quanto tempo ele leva entre duas dessas posições. Vamos escolher, pode ser esses dois aqui? Pode. Então, eu vou chamar aqui a distância de x. É o tempo de ele andar x. Concorda comigo? Então tá. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou ter que usar matemática aqui, tá? Vamos cortar ao meio. Se aqui tem 45 graus, eu vou botar aqui a Hzão, né? Essa altura do chão é a Hzão. Eu posso descobrir quanto vale essa distância aqui, ó. Quer ver? Vou chamar essa distância de S. Então, tangente de 45 graus é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 1 é igual ao cateto oposto, que é Hzão, sobre o adjacente, que é S. Então, S é igual a 1000. Eu estou tentando achar a distância x, tá? Mas isso ele já dá, que é 1000 metros. Não, 1000 é a altura que ele dá. Então, eu sei que daqui até aqui eu tenho 1000. Então, daqui até aqui eu tenho 1000 de novo, não tem? E daqui até a... Aí eu parei. Não. No outro ele também é igual. Não, peraí, é que não ficou direitinho, então. O meu também fala de escala. Ó, até fechar o triângulo aqui, ó. Ah, tá. Aqui tem S e aqui tem S. E aqui também, ó. Aqui tem 1000. E aqui tem 1000. Tranquilo? Olha que loucura. Agora a gente tem que descobrir quanto é essa distância. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou agora pensar. Daqui até aqui tem 1000. Daqui até aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não coloquei na imagem. 45 graus, 1000 ali. Tá. Eu tenho que descobrir quanto vale esse sobreposto aqui. É 25%, né? 20%. 20%. De 1000, quanto dá? 20% de 1000 dá 70. Então, vamos lá. Se aqui tem 1000 e aqui tem 200, estou muito fora de escala, né? É 1.800. Aqui vai dar... É que vai ser todo uma que é 1000, e aí vai ser o 1000 menos aquela parte que é 200. essa partezinha aqui que eu tenho que Então achar. vai dar menos. Mas é mais ou menos. É menos do 200? É menos do 200? Não se soma o 1000 de antes? É 800? Vai dar 800 aqui. Ficou muito fora de escala. Por isso que eu estou dando tanta dificuldade para enxergar. Sim. Esse aqui é 800. Então, na verdade, eu tenho 1800. Esse é o nosso X. Então, como a velocidade é constante, a velocidade é ΔS sobre ΔT. 50 é igual a 1800 dividido por ΔT. ΔT vai ser 180 dividido por 5. Dá 30 aí. 3.
36. Mas não tem esse resultado. Eu vou olhar pelo desenho aqui que eu enxergo melhor. E erro. Parece que no 3 ali é 20% que tem que diminuir, não no 2. Não é a área que é 20%? Não. Não, Não. tem que ter como espelhar esse desenho. Aqui. E o data show, né? Até aqui é 1000. Onde eu tô? Ali, tá? Tá. E aí, tem mais esse pedacinho aqui. Desconto 20%. Tá. Mil. Ali é 1000 também. Dá 2000. Né? Daqui até ali. Daqui até aqui é 1000. Daqui até aqui. Peraí, agora. Outra metade. Meu desenho não consigo enxergar a frente. E daqui Qual é a questão da até aqui é 1000 também. Tá, ó. Eu já achei meu erro. A base toda é 2000. É 20% da base toda. Então é 400. A gente está fazendo só dessa metade, dos 20%. Mas é a base toda, é 20%. Então aqui vai dar 600. Isso vai dar 1.600. Se eu não olhar para aquele desenho aqui, eu não tenho entender. Aí vai dar 32 mil. É, 32. Então, é a base toda. Aqui eu consigo enxergar melhor. É aí que eu não enxerguei. Tá, então, a gente está fazendo 20% da metade do troço da foto dele. Não, era toda a foto, tá? Todo o total ali, que dava 2.000. Agora sim, valeu. Você viu B? Eu ia dizer que fosse de novo. Não, você B. Ah, outra aqui, peraí. O Enem sempre fica na dúvida, que nem aquela cantora americana. É B ou C? Resistente. Falta apagar aqui. 7. Bom, todo mundo está vendo aí a imagem? A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa um sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é 18 RPM.
seja 18 rotações por minuto. 18 vezes por minuto. E o número de dentes das engrenagens é representado no quadro. A frequência de giro do ponteiro em RPM é... Caraca, moleque. Vamos lá. A gente é forte. Brasileiro não existe. Bom, é acoplamento de polias, né? Tem que lembrar aí do acoplamento de polias. Se tu olhar o motor, ele está acoplado com eixo com a engrenagem A, não tá? No acoplamento por eixo, o que eu tenho igual? Qual delas? Ó, aqui estão os dois acoplamentos. Por correia, é a velocidade que é igual. E por eixo, a velocidade angular que é igual. Tá? Então, no caso, a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. Ou seja, quando um dá uma volta, o outro dá uma volta também. Entendeu? O eixo obriga os dois a dar o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, tem a mesma frequência. Lembra que tem essa fórmula que relaciona as velocidades, né? Bom, nem precisa dessa fórmula. Lembra qual é a fórmula da velocidade angular? Em uma volta, tu anda quantos radianos? 180. Não, 2π. Ou 360 graus, mas aqui pelo menos 60 radianos. E o tempo de uma volta é o período. Mas como o período e a frequência são inversamente proporcionais, a gente pode usar essa fórmula aqui. Lembra a fórmula da velocidade? Como é que é? Você falou essa do PRF, né? Isso. A da velocidade, o perímetro é 2πr. E o tempo é a velocidade. Ou pode substituir, e aqui tem o 2πrf. Geralmente é com a frequência que a gente memoriza, tá? Um é 2πrf, o outro não tem o r. Existe a relação entre as duas. E o B é igualzinho ao ômega, só que vezes o raio, né? As fórmulas aqui são as principais. Então vamos lá. Se o motor está acoplado por eixo, então ele tem a mesma velocidade angular. A velocidade angular do motor é igual à velocidade angular da polia A. Então fica 2πf do motor igual a 2πf do A. 2π corta com 2π. Então a frequência do A é igual à frequência do motor, 18 RPM. Boa? Isso. Esse é o resultado final? Não. Só fiz um ali. Esperando. Posso seguir? Agora o A está acoplado. Tem que fazer dos três, dos quatro. Tem que ir até o ponteiro, até o final. Viu que o A e o B estão acoplados assim, né? A engrenagem é que nem correia. Obriga os dois a ter a mesma velocidade V. Lembra, eu falei também da engrenagem do pneu do carro. Quando o pneu do carro da frente e de trás, mesmo que eles tenham um tamanho diferente, como ele está no chão, o chão obriga os dois a andar com a mesma velocidade também. Todos esses são por correia. Então a velocidade do A é igual à velocidade do B. Então fica 2πrf do A e 2πrf do B. 2π corta com 2π. Como é que eu vou saber os raios? Bom, a gente tem que pensar, os dentes são iguais para que a engrenagem seja perfeita. Como o perímetro é 2πr, a gente pode ter uma ideia, então, do tamanho pelo número de dentes. Se ele tiver o dobro dos dentes, ele tem o dobro do perímetro. Se ele tem o triplo de dentes, ele tem o triplo do perímetro. Consequentemente, ele vai ter o dobro, o triplo do raio. O B tem 3 vezes o número de dentes do A. Então, eu posso dizer que o raio do B é 3 vezes o raio do A. Por que a gente nasceu para isso? Para se trabalhar em vida.
Por que a gente quer medicina? Ah, pelo amor de Deus, você lixeira. Mas por que eu preciso saber? Quem Eu que- estudar. Por que vocês inventaram isso? Ó, Não, por que existiu isso? Pode ver, aqui, vai. Já. eu não faço física, é mais fácil. Tentar, pelo menos. Sair que é uma coisa. Eu? Não, eu fiz na PUC e depois passei para federal também. Eu não. Tô na... Dei já aula em Porto Alegre, totalmente. Mas o Léo é de Porto Alegre, formação, não. Não, não, tá. Ele dá aula em Santa Maria, que eu saiba só. É, essa Maria Porto Alegre. Era, não é? Ele brigou com mais gente, né, meu irmão? Brigou com quem? Comigo ele briga sempre. Eu sou cobaia, né, irmão? Mas eu sou de cobaia. Ah, mas o Comigo que ele aprendeu muito. Ele brigou com o Gabi. Ah, mas o Gabi Eu briguei com ele também, sabia? Eu sei que tu entrou Não, eu briguei com ele mesmo. Porque várias vezes eu tentava falar com ele e aí ele, tipo, espera aí. Aí passava meia hora, 1 hora e eu tava ali sentada. Aí, tipo, não tinha como ficar. Aí eu batia na porta de novo. Eu ainda tô em reunião. Aí eu ia embora. Aí eu peguei e falei pra ele. E aí ele disse, tá se exagerando. Ele botou, não, eu botei pra ele, não, eu tô te falando a verdade, tu que não aceita. Aí ele não respondeu. Ele nunca teve comigo. Nunca. Foi até de Porto Salgado. Posso Nunca seguir? teve. Agora não acabou. O C está acoplado por eixo com B. Então a gente já sabe que está acoplado por eixo, vai ter a mesma frequência, né? A gente já fez isso aqui. Então a frequência do C é 6 RPM. O C está acoplado por correia com D. Então a velocidade do C é igual à velocidade do D. Então 2 policial rodoviário federal do C é igual a 2 policial rodoviário federal do D. O número de dentes do D é 3 vezes o número de dentes do C. Então, eu posso dizer que o raio do D é 3 vezes o raio do C. Então, vai ficar 6 sobre 3. A frequência do D vai ser 2 RPM. Imagina, uns exercícios, vocês viram que eles pegaram pesado, né? Algumas questões aqui dessa temática eles pegaram pesado. É que são fáceis, né? Isso. Não, tem umas até mais tranquilas. Umas de gráfico ali, tipo, umas. Mas Teórica. Mas geralmente teórica. tem umas aqui de. Qual que é o nível dessa questão? Essa também é difícil. É difícil. Todas essas que a gente fez até agora, menos a 7. A 7 foi mais tranquila. Mas as outras todas foi difícil. Aqui, ó, ainda não acabou. Porque tem que chegar no ponteiro. Não. A engrenagem dele está acoplada por eixo com ponteiro. Então ele tem o mesmo. Então o F do ponteiro é 2 RPM. Finalmente acabou. Letra B de Brasil. Na hora de chutar, gente, eu sei na física. Usa isso. Vocês viram que MCU parou de cair, né? Acho que essa daí foi a última. Eu não teve mais. Se teve, foi mais uma só. Eu não sei, não olhei, não lembro. Faz 2 semanas que você sabe. Tranquilo, então? Matamos a primeira lista? Também sim. Eu já tenho, a lista de hoje está pronta. Não sei se já está aí. Eu já tenho, já. Eu vou começar a mandar em PDF, fica mais fácil. Fica. Porque não dá para escrever no arquivo no Word. Horrível. Vou mandar. É que eu só consigo fazer o PDF no computador. Aqui eu não sei se dá para fazer, acho que não. Vou tentar. Meu Word é aquele pago, tinha que estar. Vamos abrir de novo. Não sou eu que pago, né? Mas ele é o pago. Então, assim tá bom. Que horas você vai entrar? Coragem. Coragem, cantor. Não, eu trabalho antes da mãe, vai que pode, não tá?
O Rafa não tá mais lá. Onde? O Rafa não tá mais Rafa, Larissa. lá. Vou ter que saltar no dispositivo. No PDF. Vamos lá. Pior que eu acertei todinhas as questões da Católica de Física. Tá olhando agora. Olha. Tá bem, né? Tá Mas bem, em compensação... Não, pior que eu fiz. História e Geografia eu zerei o Budex. Ó, segundo minha organização, hoje nós vamos ver, então, a matéria é bem mais tranquila. Leis de Newton e as forças, né? Que costumam cair. Tá, Tem Luiz, mais. tu manda muito essa figurinha, tu passa algo Manda, na bunda e eu bota já no ia outro. falar. Ah, não é possível, ele deve passar algo na bunda se queimar. Tá, vou mudar de fúria também. Ou bota aquela galinha, que nem nós aqui vendo física, bota um foguete na bunda e voa. Vamos lá. Chega da família. Já mandou aquele. Não chegou nada. Não, não mandei. Não mandei. Vamos ver a matéria mesmo. Com calma. Misturou mais. Eu quero mais. Agora tá frio. Leis de Newton. Quer fazer... Quer botar Aquece lá. você? Gente, Newton, né, é o cara que fez toda a base do estudo da dinâmica, que eu teria para começar a ver hoje. Vamos ver ainda nas próximas semanas também, tá? Hoje, por exemplo, a gente vai ver as forças, né, como eu disse para vocês. E deixa eu olhar aqui. Semana que vem a gente vai ver energia, impulso, quantidade de movimento. Aí a gente vai terminar a dinâmica. São 2 aulas de dinâmica, tá? Tem muita coisa para falar. Mas toda a base é no Newton. A dinâmica, ela estuda as forças, né? Porque a gente sabe que o que causa o movimento de um corpo, que a gente na cinemática só estudou o movimento, não se preocupou por que andava, por que parava, a gente sabe que são as forças. Então, a base toda está no Newton. Eu vou tentar ser o mais simples possível, né? Então, vamos lá. Primeira lei de Newton. Foi esses caras aí que nos falaram. Mais ou menos. Ou lei da inércia. O que essa gente tinha na cabeça para estudar isso? E se a gente for pensar, não existe mais pessoas que vou inventam estudar. essas coisas, né? Meu Deus. Geralmente tem que ser alguém tem tempo para pensar, né? Hoje em dia todo mundo na loucura de ganhar dinheiro para sobreviver. É tudo culpa do capitalismo. Mas é o tempo que a pessoa tem que ser rica e gostar de estudar. Hoje em dia os ricos ficam na internet. Olha, não poder. É mais difícil. Ou você culpar o nosso marido pra... Quem é rico? Meu Sabe, aquele guri é dono dos postos. Ele não parou um minuto de falar que era dono dos postos. Um guri que tava sábado. Eu sou dono dos postos corrientes. Você tava falando? Uhum. Não sei. Ele disse que ele era o pai dele é dono do posto aquele da Savaralto do lado ali e de vários outros lugares. As pessoas Gente, de posto. Eu acho que posto já deu dinheiro, porque hoje em dia eu vejo posto fechado. Antigamente não fechava. Ele Já disse deu uma que os pais dele Ou a mais gasolina alunou. alterada, né? Não, e tem um negócio que, se for ver, tem uns que nem maquininha para levar no carro tem. Isso é pobreza, não Sim, maquininha. Tem um lá em Santa Maria, que é um posto sim, tu tem que descer do carro, É, tu vai e paga, aí tu tem que descer para entregar pro frentista, o que a gente E paga. é grande, todos são assim. É um absurdo isso. A gente é sempre um bom pressa. Tu viu o gurizão que é aquele que trabalha no Porto de Rio Grande? Que o gurizão de 20 anos anda de forte, comprou uma forte dele. No Rio Grande. Tu não dá um Rio Grande? Pô, vai ver. Como é que é o nome? É o cara que trabalha no Porto, ele estaciona os navios, assim. Comprou uma moto preta, deu uma poste preta. Eu conheço um cara que é engenheiro naval, ele ganha muito bem. Ele faz um serviço e sustenta a família dele o ano inteiro.
Ele desce lá embaixo do navio e aí faz uns negócios. Tudo nessas coisas é muito. Ganha muito. Gente, eu não vou contar a história, porque a gente não tem tempo, tá? Mas, enfim, antigamente se achava assim, se nenhuma força atua no corpo, o corpo ficaria parado. Até da massa. Mais ou menos. Mas Se nada mexe no corpo, o corpo fica parado. Tá? Mas aí, Galileu começou a desconfiar, mas por que quando eu boto em movimento, por que ele para? Por que ele não segue andando nas viagens, cara? E aí ele fez o experimento de fazer as bolas ficar andando em vários pisos diferentes. E ele viu que quanto o piso mais liso fosse, mais longe a bolinha ia. Por que essa diferença? Significa que o piso afeta o movimento da bolinha, o piso que para a bolinha. Ele pensou, e se não tivesse piso? Talvez não parasse, né? Aí chegou a conclusão que ela não parava. Só que aí ele errou lá, ele achou que se a gente fumasse, se um corpo não tivesse nenhuma força toda sobre ele, ele ia ficar girando. Porque eles eram muito religiosos. Galileu era muito religioso, ele achava que o movimento circular era um movimento de Deus. Sabe quem o Luiz ele foi, como é que é identificado como alcoólatra, Luiz? É sério? Eu fui fazer exame de sangue. O negócio do... Onde que é? É do fígado. Do fígado deu muito alto por causa da bebida. Ainda bem que eu nunca fiz exame de sangue. Mas, Na verdade, sempre dizem que quando o homem fizer esse exame, eu até pesquisei sobre isso, sempre vai dar alterado. Sempre dá alterado em homem, porque o homem bebe, né? Agora a pessoa que não bebe aí já tem problema de fígado mesmo. é que o meu problema é que eu tomo cachaça, tomo uísque, vodka. Eu não gosto de destilado por causa disso, é uma patada. Eu gosto de morrer devagarinho, né? 4%, 4%. Às vezes eu fiquei muito bêbado. Numa festa, baixei 2 combos de vodka, tomei sozinho os 2. Em 2 horas de festa, estava morto, fui embora pra casa. O energético também eu respeito. Já viu o peito de um cara que toma energético demais? Tá, vamos lá. Senão eu não vou terminar. Gente, aí Galileu errou porque ele achava que era um movimento circular, porque a Terra gira ao redor do Sol, a Lua gira ao redor da Terra. Então, o movimento circular seria o movimento de Deus. Essa é a conclusão que ele chegou. E Newton viu que o Galileu tinha feito e só corrigiu isso. Ele viu assim, não, se nenhuma força está sobre um corpo, ele pode estar em movimento, mas ele não pode girar. Porque na cabeça do Newton, o corpo não poderia acelerar. Se acelerar, porque tem força. Se não acelerar, não tem força. E a gente viu que no movimento circular uniforme, a gente tem aceleração, né? Lembra? Aceleração centrípeta. E aí, então, ele chegou à conclusão que ele só poderia estar em movimento retilíneo uniforme. Ou ele está parado, ou ele está em MRU, se nenhuma força está no corpo. É difícil também nenhuma força estar no corpo, né? Vamos ser sinceros. Mas se a resultante das forças, ou seja, a soma das forças for igual a zero, é a mesma coisa. Ou ele vai estar parado em MRU. E para dizer que o Galileu estava errado, ele só criou a gravitação universal, explicou o movimento de todos os satélites, planetas e galáxias. Responder uma coisa. Você falou se a bolinha não tem chão para a bolinha rodar, como que ela fica voando? Por exemplo, eu estou aqui no espaço, no meio do nada, eu atiro isso aqui. Isso aqui mesmo. Sempre, todo sempre. Até um dia alguma força fazer ela parar. Mas isso é só no espaço, né? Eles não consideraram a questão de... Como é que é mesmo? No espaço. Que tem, eles têm. Eu já respondi que no espaço só se propagava de papo. Qual é o nome daquilo que faz Eu falei, ficar, tipo... Essa é a resistência do ar. É isso aí. Tem a gravitação. É gravitação, isso aí. Sempre que no exercício falar para vocês que o corpo está em equilíbrio, significa que a força resultante é igual a zero. Um corpo encontra-se em equilíbrio, já sabe que a força resultante é igual a zero. Se ele falar equilíbrio estático, é porque ele está em repouso. E se ele falar em equilíbrio dinâmico, é porque ele está em MRU. Se ele falar em equilíbrio restante, é um CD do Renato Russo, que ele cantava em italiano.
Lindo, né? Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela complementa a primeira lei, né? É chamada como princípio fundamental da dinâmica. O que ela diz? Ela diz assim, ó. Se, então, a força resultante é igual a zero, eu estou em repouso ou em MRU, e se ela não for zero? Então, eu vou ter que ter aceleração. Tá? Então, a nossa força resultante, ela depende da aceleração. Quando ela não for zero, tem aceleração. E depende também da massa. Newton até disse que a massa seria uma forma de medir a inércia de um corpo. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ter que ser a força para eu tirar um corpo desse estado de inércia, ou de repouso, ou de MRU. Então, se tiver parado um cachorro ou um elefante, a força para eu fazer o elefante sair do repouso é maior do que a do cachorro. Se vier na minha direção a bicicleta e o caminhão, é mais fácil eu parar a bicicleta que um caminhão, porque a massa influencia na força resultante que eu estou no corpo. Então, se ela não for zero, eu posso calcular minha força resultante, ou seja, a soma de todas as forças que atuam no corpo. É igual a massa desse corpo vezes a aceleração que ele tem. Beleza? Posso apagar aqui? O Adriano ainda fica 2, 3 aulas fazendo exercício. No tiquinho. Acho que ele não dá mais aula, ele não dá mais aula lá. Ele não dá mais aula. É só o Cruzeiro, só que não. Passava, me dava um ótimo. Deixar só o que quiser é meio complicado. Porque ele parece que tem uma forma só de explicar. Sim, ele corre na matéria, ele dá tudo uma aula só, assim, meio que tudo corrido. É isso, entendeu? Eu acho que ele dá muito resumo. Ele não dá muitos detalhes. O Adriano dá tudo, tudo. Exceção da exceção da exceção. Tirava a dor de cabeça toda coisa ainda. Não, me dava ótimo que ele passava 2, 3 períodos assim, só fazendo exercício. É que ele dá exemplo, né? Ele vai explicando por meio de exemplo. Ah, não. O Cruzeiro não faz isso. Tem tira dúvida. Tipo, exemplo, tem. Mas aí depois vai para quase. Gente, FR, então, força resultante, medida em necos, ou newtons, né? São dois grandes físicos. M é massa, medida em quilogramas. E A é aceleração de massa por segundo ao quadrado. Neco TV. Eu devia mais, cara. Até aqui, tranquilo? Uma dúvida? Não? Terceira lei. Ou lei da ação e reação. Bom, aí Newton descobriu que as forças atuam aos pares. Isso significa que elas nunca estão sozinhas. Para toda força de ação, vai surgir, então, uma de reação com a mesma intensidade, mesma direção, em sentido contrário àquela força aplicada. Então, se tu der com a cabeça na parede, vai doer. Porque se tu fez uma força na parede, a parede faz uma força na tua cabeça. A mesma intensidade, só aumentar a força, vai doer mais. Bate um caminhão e um Fuca. Parece que o Fuca recebeu uma força maior, que o Fuca desmancha e o caminhão não. Mas não, tá, gente? Ação e reação. A força que o caminhão faz no Fuca é igual a força que o Fuca faz no caminhão. A diferença é que aquela força é suficiente para desmanchar o Fuca e não é suficiente para desmanchar o caminhão. Ok? E aí, essas forças, como elas são iguais e têm a mesma direção em sentido contrário, a gente pode pensar, então, que elas se anulam, né? Tem 2 newtons para a direita, 2 newtons para a esquerda, dá zero a força resultante. Mas não, tá, gente? Elas não se anulam porque cada corpo recebe uma força. Quando tu vê lá o Fuca batendo com o caminhão recebeu uma força, que é do Fuca. E o Fuca recebeu uma força, que é do caminhão. Por isso que não anula, elas atuam em corpos diferentes.
Como tem gente hackeando os Instagram da pessoa, né? Maravilha, essa foi uma vez. Será que deu água minha? Nossa, já deu muito. Eu não conheço ele aqui, né? Mas é fuga. Falou? Posso apagar aqui? Pode. Tu viu a entrevista da Larissa Manoela, professora? Óbvio. Que ela se separou dos pais. Ah, vi. Eu vou aqui, né? Vai sugando aquilo. Tu não viu? Eu vi. Aí eu achei, nossa, Um absurdo. absurdo. E ela tentou fazer tudo para. Mas eu achei ela muito querida, assim, porque eu já tinha entrado na justiça, não ia ter nem dado 18 milhões que ela deu pra ele. Mas ela tem muito mais. Muito mais, é óbvio que ela tem muito mais. Tudo que ela fez, as novelas, tudo que ela fez. Ela tem apenas Que gosto de aconteceu? novela. Não botou água, você não ligou a colher. Ai, meu Deus. Ela previu que poderia esquecer. O Felps estava bem morto. Tá. Também corre o dia inteiro. Tá. Agora eu vou falar sobre as forças que costumam cair. Depois eu vou mostrar uma receitinha, que é uma sequência para vocês resolverem exercícios com força de blocos, tá? Então vamos lá. Tem várias forças que a gente tem que falar. Vamos começar pela força peso. Vou botar aqui aplicações. Das leis de Newton. Ah, vocês que são bons em, por exemplo, em física, vocês são bons em português também? Porque eu seja bom em física. Não, porque tem gente que gosta de física e não gosta de humanas. Eu me sinto péssima em física, mas eu sinto ótima em português. Eu gosto de física, mas eu sou bem humano. Gosto das pessoas. Não sou daqueles que não gostam de humano. Eu faço aula de física e não entendo nada. Que eu tô aqui. Então, Mas é muito bom, gente. Ó, a gente já começou a semana. A física faz bem para a saúde. A gente já começou a semana fazendo Beijos para as pessoas enlouquecidas. quanto mais eu Dizem que fazer exercício físico emagrece. Olha, mentira, eu faço exercício físico todos os dias, o tempo inteiro, não vai. Quanto mais eu estou eu tempo tem esse sentido, né? Sim, porque é muito conteúdo. Tu vai pegando aqui, tu aprendeu uma rasteirinha, começa a ir pro fundo. Vai Um exercício, tipo aquele primeiro que tu fez ali, com aquele monte de conta, a gente pula aquilo ali, chuta e vai pra frente. Toda prova. É, na tática do Enem. Toda física. Não, no Enem tu pula ela. E aí, se sobrar tempo, tu faz, senão tu chuta. Nunca sabe. No Enem tem que ser assim, você sabe que se Prova você chega em física. ficar perdendo tempo nessa aí, vai ter que chutar outras lá no final que poderia saber. Eu deixo todos os dias no final do caso. Não, faça isso. Não faça isso. É, Tá, e o vamos lá. problema- E o vestibular eu já consegui responder que no espaço o som se propaga. O que você espera mais? O que você espera mais? Ah, isso acontece. Deixei por último, eu não tinha discutido. Poderia já estar na medicina, mas fazer o quê? Estou aqui. Gente, força peso. Pior que era. podia já Uma tá mais todo não mundo poderia aqui, ter passado. trabalhando em 5 faculdades. Não, em Juí poderia ter passado, assim, uma a mais. Faltou 2 candidatos na minha frente para me chamar. Newton estava. Isso aqui é terra, tá, gente? Newton estava descansando embaixo de uma macieira. Na época lá da peste negra, da pandemia, na época dele. E ele estava pensando nas leis de Newton. Porque tudo isso que ele desenvolveu, essa parte que a gente está Fazer brincadeira de maconha, eu vou pensar nisso. ele ficava estudando, né, gente? Não tinha internet para ficar no Instagram. Ele tinha que estudar.
E ele caiu uma maçã na cabeça. Uma pessoa normal comeria maçã, mas não, seria muito alto. Ele ficou pensando, por que a maçã caiu na minha cabeça? Se nenhuma força atuasse na maçã, ela deveria ficar em repouso, é inércia. Se ela caiu, porque alguém puxou ela para baixo. Quem puxou ela para baixo? Quantos anos ele ficou pensando? Gravidade. Ele ficou 2 anos isolado na casa lá dos pais dele. É sério? Que nem antes, né? Pandemia. Acho que é o tempo mesmo. E aí, só que lá a vacina foi ao natural. A pessoa foi morrendo e acabou. Aqui, pelo menos, a gente salvou mais gente. Ele chegou à conclusão que só podia ser a Terra. Tá? Então, ele criou um conceito assim, ó. A presença da Terra modifica todo o espaço ao redor dela. Essa região de influência que a Terra tem ao redor dela é chamada de campo gravitacional. Então, aqui nasceu a ideia de campo. Sempre na física que a gente estudar forças à distância, não precisa ter um contato físico, vai vir a ser a ideia de campo. Campo gravitacional. Lá na eletricidade, as cargas não se tocam, campo elétrico. No magnetismo, os ímãs não se tocam, campo magnético. Sempre assim. A ideia é sempre a mesma. Newton aqui criou. Então, se eu coloco uma massa aqui próximo, dentro do campo gravitacional da Terra, esse corpo vai ser atraído com uma força-peso. E tem a ponta 5% da Terra. Lembram qual é a fórmula da força-peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. PMG. Esse homem tá vivo? Não, tá morto. Gente, Né? todos os corpos sentem a ação da força-peso. 150. Todos os corpos sentem a ação da força-peso, porque basta ter massa e estar dentro do campo gravitacional. Nos exercícios, a gente sempre vai estar na Terra, então, ou na Lua, sei lá, coisas do dia a dia, né? Em Marte. Dia a dia, né? Então, sempre vai ter essa força, e ela falta 100% da Terra. Então, P é força-peso. É que eu vou ser médico na Lua, entendeu? E, né, aqui. Mas, super jogar um paciente vai seguir. Não, essa parte de força aqui, isso dá muito, a parte de traumatologia. Por isso que eu não vou fazer isso. Essa área ganha muito dinheiro. Vocês viram o cara que caiu um troço da academia na cabeça dele? Quebrou a coluna? Como arrumar a coluna dele é pura física. Sim. Onde tem que ficar Agora sim. Não, aham, sim. Super sei. Tá? Eu não sei como é que arrumaram. Por isso que eu não faço academia. Coitado. Eu posso ficar. Mas ele... Tá bom. Teve Mas uma ele que não é morreu, bem lembra? processado, né? Teve uma que morreu aqui perto do Baker, aquela academia que tem estava fazendo exercício, era até instrutora. E ela botou peso demais no agachamento e morreu esmagada. Bah, que retardada. Isso é coisa de retardada, né? Mas as pessoas Não, têm medo pelo da amor peso de demais. Deus. Eu estava na academia, eu vi as pessoas levantando 300 quilos, tipo, pra 15. Vai arrebentar a perna. Bota uma pessoa em cima, só pra É. descer. Coisa de retardada. Vai dizer que não é. Morrer assim na academia. Como que morreu? Porque botou muito peso uma vez pra cara. Pelo amor de Deus. Ah, foi aqui em Pelotas que ela botou muito peso. Ah, vocês viram aquele guri que tentou levantar, acho que era 200 quilos, e aí caiu aqui em cima o peso, e aí ele quebrou o pescoço na hora, morreu. Se aparecesse o melhor do mundo, ele pegou, eu vi, esse é o mesmo vídeo, ele pegou, ele foi tentar botar o peso pra trás, não conseguiu, foi pra frente, foi bem no pescoço. Por isso que eu estudo física. Por isso que eu quero morrer devagar. Ao invés de ir pra academia, eu tomo essa cervejinha. Eu também quero morrer de fome. Morro lentamente. Eu tô no caminho certo. Força normal. Gente, a força normal é aquela força que é normal. Vai explicação. Assim, ó, vocês agora, vocês estão sentados. Então, vocês já sabem que existe a força-peso atuando no corpo de vocês, porque você tem massa e nós estamos dentro do campo gravitacional da Terra, estamos próximos à Terra. Então, tem uma força que puxa vocês para baixo em direção ao centro da Terra. Por que vocês não estão indo para o centro da Terra?
Alguém está impedindo vocês de cair em direção ao centro da Terra, que é o chão e a cadeira, não é? Então, essa força que a superfície faz sobre a gente, ou o chão, ou uma cadeira, é chamada de normal. E tem esse nome porque normal, em matematiquês, é a mesma coisa que perpendicular. Essa força é sempre perpendicular à superfície, é sempre normal à superfície. Então, por exemplo, ó, tem um bloco, vamos fazer bloco porque os exercícios são sempre bloco, né? Ele tem a força-peso puxando ele para baixo. Outra dica, tá? Sempre desenhem as forças no centro do corpo para não esquecer de nenhum. Tem a força-peso puxando ele para baixo e ele não cai porque a superfície está fazendo uma força para cima, que é a força normal. Ó, se o plano está na horizontal, essa força é perpendicular à horizontal. Se eu tivesse num plano inclinado, olha só, tem que ficar ali. Plano inclinado, a gente vai meio passar abatido porque nunca caiu, tá? A questão de plano inclinado. Não vai ser esse ano ainda. Desde 2009, nunca caiu. Vai ser em 2023. Ó, o peso aqui apontaria para baixo. E a normal para cá. Essa matéria aqui, a probabilidade de cair é menor que cinemática. Mas cinemática é o que vai chato. Muita gente acha que peso e normal formam paração e reação. Mas não, tá, gente? Paração e reação é uma coisa assim, ó. Se a Terra me puxa, eu puxo a Terra. A normal é a interação que eu tenho com a superfície. No caso, vocês estão tendo com a cadeira. É outra interação. O peso é vocês com o planeta Terra. A normal é vocês com a cadeira. Entendeu? Nunca botem O peso sempre vai ser para baixo. peso sempre contando por cento da Terra. Tá? Então, moral da história. Elas não formam paração e reação. São interações diferentes. A normal, a gente pode dizer que é uma reação a uma compressão sofrida por uma superfície. Querem que eu escreva? Deixa pra final. Aqui. 9-2 querendo que eu resolva coisa antes para trás. Ah, esse cara é teu pai? Não. É funcionário e etc. Ela é funcionária, Empresária. tem funcionária. Empresário. Não, eu tenho uma funcionária. Só que assim, ela não tem um limite de me chamar. Ela sabe que eu vim pra ela tá me chamando. Ah, fala sério. Eu preciso, né? Então, é a reação a uma compressão sofrida por uma superfície. Essa é a normal. Normal não tem fórmula. Vai resolver vetorialmente falando, né? Posso apagar ação e reação aqui? Onde? Vai dar o exemplo no final? Ou... Se der tempo, sim. Acho que vai estar. Tem uma hora ainda. Ó, então, força-peso, força normal. Tração. Sempre que tiver uma corda, a força que a corda faz no objeto é tração, tá? Ela sempre aponta na direção da corda. Ó, tem uma corda aqui puxando os dois blocos. A tração que ela faz nas duas extremidades é igual, tá? Só o sentido que é diferente, porque ação e reação é assim. A corda puxa o bloco de trás para frente e da frente de trás. Tanto que se tu cortar a corda, some a força de tração. Por isso que ela tem esse nome. Só em corda tracionada que ela aparece. Também não tem forma. Tô achando muito fácil. É bom, bem mais fácil que semana passada. Não é toda a física que é assim no vídeo. Nós temos a força elástica. É a força que molas e elásticos fazem nos objetos. Isso aí deve ser muito quente.
Esse sempre. Alguém lembra qual é a fórmula da força elástica? Aí eu sei que Aqui, por exemplo, esse... KX. Aí o cosseno aqui. Não, isso é... Só cuida que a mola, quando ela estica, ela puxa o corpo para dentro. Que no caso, se eu pendurar um corpo, ó, a força elástica aponta para cima, o peso aponta para baixo. Se eu tivesse apertado a mola, a força seria para fora. Só tem essa é a diferença para a tração. Então, tem a força elástica. K é a constante da mola. Nem entende, tá igual. amanhã eu vou trazer um feijão. Mas com esse Pô, é frio, bom. Não, a quarta faz 30 graus, amanhã não vai estar. ser gaúcho não é fácil, né? Bom. Já estou sentindo que eu estou me atacando as hit. Eu Essa também. umidade. Eu hoje não Tá, tem comecei que ser dentro, já. É o primeiro passo. eu hoje comecei a ter dor de cabeça. Muita sede. É sempre perto do final de semana. E eu acho que eu vou ter que me operar, porque só tá piorando a minha rinite. Eu tomo remédio controlado, só que, tipo, se eu não tomo, eu tô meio que viciada no remédio. Se eu não tomo remédio, eu fico muito mal. Aí, tipo, pra mim não sei, eu vou ficar tomando o remédio pro resto da vida. Eu tô remédio, não. É que a longo prazo não é bom, né? A comunicação tava tão eu não. É só se tiver uma cordinha, tu vai dizer que a força que a cordinha faz é tração. Não tem forma, não tem nada. E ela faz força nas duas extremidades. Isso é bom lembrar. Igual. Acho que ainda tempo sim da gente fazer isso. Falta agora falar força de atrito, força centrípeta. Atrito é que é mais cheio de frescura. Posso apagar aí? Peso normal? Pode. Cada aula é um trimestre de força. Na próxima aula eu vou trazer uma coisa para seguir esse teu ritmo, né? Aí vai ficar lindo. Para viajar junto contigo. Ali é fel? Isso, é de força elástica. Bom, atrito tem um monte de frescura, tá? Isso aí é mais chatinho. Força centrípeta também. Isso vai demorar mais do que essa. Também as outras foi bem rápido. Sem querer reclamar. O atrito, quem estudou foi o Leonardo da Vinci. Tá? Nem parece que tem a ver com isso no física, mas foi ele. Ele descobriu algumas coisas, tipo assim, estudando atrito, que o atrito não dependia da área de contato entre as superfícies. Isso aí é uma coisa difícil de pensar, né? Tipo, um tijolo deitado e um tijolo de pé tem a mesma força de atrito. A explicação é que quando tu diminui a área,
o peso fica concentrado numa área menor e aumenta a pressão, faz a força de atrito ficar aproximadamente a mesma. A força de atrito, ela existe, tá, gente? Fazendo revisão aqui, vamos resumir. Porque quando a gente coloca duas superfícies em contato, elas fazem uma solda a frio. Tá? É como se tu tivesse literalmente uma solda. Os átomos do corpo passam a interagir um com o outro. E aí, quando tu desliza, tu derrapa um corpo no outro, tu tá quebrando essas soldas. Tá? E eu não sei se vocês já perceberam que é mais difícil a gente tirar um corpo do repouso do que manter ele em movimento. Porque tirar ele do repouso, eu tenho que quebrar essas soldas que já estavam bem feitas ali por um tempo. E para manter em repouso, assim como ela começa a querer fazer a solda, eu já estou arrancando. A força diminui. Por isso que a gente estuda dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito cinético. O estático é quando a superfície não derrapa uma com a outra, ou seja, no caso dos blocos, que a gente sempre vai ver bloco, ele está parado, mas nem sempre está parado. Uma pessoa caminhando, enquanto o pé dela não deslizar no chão, o atrito é estático. Posso derrapar, vai ser cinético. Um carro andando, se o pneu não derrapar, o atrito é estático. Se derrapar, é cinético. Então, pensa nisso. O estático quer dizer uma superfície em relação à outra. Assim seria movimento e assim seria estático. Tá? No gelo não tem atrito. É, quando uma superfície ela é muito lisa, que nem esse quadro aqui, fica difícil de ter contato entre os átomos da minha mão com o quadro. Tá? Porque aí só as partes mais salientes da minha mão vão tocar no quadro. Caso as duas superfícies fossem muito lisas, aí é grudar. Se a mão fosse muito lisa, ia Tá, grudar. eu tenho uma dúvida de, tipo assim, exercício que aparece com de carro. Então, onde eu coloco a roda, que é ir para trás e o atrito para frente. Isso, quando tu caminha, é que nem a roda do carro. Tu empurra o chão para trás, a roda empurra o chão para trás e o atrito empurra para frente. O atrito é sempre paralelo à superfície. Tá? Então, se eu estiver na horizontal, o atrito é horizontal. Se eu estiver numa rampa, o atrito é na direção da rampa. E quando derrapa, o atrito é sempre contra o movimento. Quando é estático, ele é contra a força que está sendo aplicada na superfície. Então, quando a gente caminha, a gente aplica o chão para trás, o chão empurra para frente. Aí você tem que pensar, o estático sempre tem que pensar. Olha que falou. Vai trazer maconha amanhã pro curso. Mentira. Aí eu não, a gente não fala brigadeiro, é brisadeiro. Eu tive que conhecer o Sherlock em Pelotas. Não existe mais, né? Eles vendiam brigadeiro lá pra comer. Uma vez uma amiga minha disse que era brigadeiro, eu trouxe, eu comi. Não me deu nada, ainda bem, né? Imagina que eu quero empurrar um bloco. Eu estou no carnaval, pô. Puxando o bloco. Ó, Puxando no. no caso ali. Então. Eu empurro o bloco para a direita. E o bloco não anda. Isso significa que o atrito aponta para onde? Ela está anulando essa minha velocidade, né? Aqui está o atrito. Estático, no caso. Outras forças que atuam aqui, normal, que ele está apoiado na superfície. E peso, porque tem massa. Né? Essas são as forças que atuam no bloco. Então, olha que viagem. Se eu não empurrar o bloco, quanto é a força de atrito? Zero. Se eu empurrar com 10 newtons e o bloco não andar, quanto é o atrito? 10 newtons. Se eu empurrar com 20 newtons e o bloco não andar, quanto é o atrito? Ou seja, o atrito estático ele vai variando. Ele sempre vai tentar anular a força aplicada, até chegar no limite dele. Que a gente chama de atrito estático máximo. Ele vai te dizer assim, o corpo está na iminência do movimento. Quando ele começa a andar, aí sim que. Aí passa a ser o cinético. Uhum. Então, quando você está na iminência do movimento, tu atingiu essa força de atrito estático máximo. Que é o que a gente calcula. Então, tem que ter cuidado. Quando a gente calcula o atrito estático, ele acha 100 newtons. Não quer dizer que é 100 newtons o atrito. É só o atrito estático máximo. Até 100 newtons, a força que eu fizer aqui vai ser igual à força de atrito estático. Se eu fizer uma força maior do que 100, aí já não é mais estático.
A força de atrito estático é variável, ela sempre vai tentar anular a força aplicada até atingir o seu valor máximo, que é a força de atrito estático máximo. E a força de atrito estático máxima ela é igual ao coeficiente de atrito estático, é um número que representa as superfícies que estão em contato, né? Você já sabe, se é no chão e anda de tênis, o pé gruda, anda de meia, o pé escorrega. Então depende dos dois. Também se tem algum lubrificante, essas coisas todas aí estão representadas nessa constante. E aqui tem um pega-ratão. Geralmente as pessoas acham que o peso depende, desculpa, o atrito depende do peso. Mas não, tá? Porque a gente pensa, um guarda-roupa vazio é mais fácil de empurrar que um guarda-roupa cheio. Então, diminuindo o peso, diminui o atrito. Não, ela depende da normal. Obviamente, numa superfície horizontal, se eu diminuir o peso, eu diminuo a normal. Mas se eu estiver na vertical, não, gente, olha só. Esse estojo, quais são as forças que atuam no estojo? Força peso para baixo. Por que ele não cai? Porque o atrito estático está para cima. É sempre paralelo à superfície. Tem a minha força empurrando o estojo contra a parede e tem a normal, que é a força que a superfície faz no estojo apontando para vocês. Força-peso ele nunca vai deixar de ter, mas normal ele pode deixar de ter se eu soltar ele, não pode? Se eu parar de apertar, a normal cai a zero e aí o atrito cai a zero também e ele cai. Some o atrito, só fica o peso puxando ele para baixo. Então é a normal que a gente tem que botar aqui na forma, por favor. Coeficiente de atrito não tem unidade, tá? É adimensional. Vamos apagar ali o lado esquerdo? Estamos chegando no fim de conteúdo hoje. Só terminar o atrito e assim. A Ana tinha dito que tinha mandado imprimir, ela não mandou. Eu acho que deve estar ali, sim. Não tem nem lugar que não Ai, cadê o ajudante, tá? Tá tudo. Roberto teria que falar. Uma caneta na mão. Frequente, a pessoa deixou. É do Roberto. O professor descobriu como se faz aquela de matemática. Ai, Tem que distribuir, porque a gente perguntou para ele sábado, tem que se distribuir em 18 estacionamentos, e aí vai ficar, quantos vai ficar em haver mesmo? É 7, né? 10, não. 5, isso, 5.
Ah, mas não vem que servir mate que tá. É pra servir? Não, eu servi já. Gente, o atrito cinético é constante. E aí não tem frescura. Derrapou, é o atrito cinético. Calcula, a fórmula é a mesma, muda o coeficiente. Beleza. Aí, gente, o que eu vou dizer para vocês? A força de atrito cinético, na vida real, ela é sempre menor do que a força de atrito estático máximo. Significa, se vocês perceberem que a única diferença que existe entre elas é o coeficiente, né? Significa, então, que se tu tiver dois coeficientes, o maior é o cinético e o menor é o estático. Eu botei aqui maior ou igual, porque algum exercício da Alice no País das Maravilhas pode considerar que a força de estático máxima é maior do que é igual à cinética, mas não. Inclusive, tem um gráfico que já caiu no Enem algumas vezes, relaciona elas assim, ó. F seria a força que eu aplico no corpo, ali no caso eu empurrando o bloco, e aqui a força de atrito. Então, como a gente falou, se eu não empurrar o bloco, o atrito é zero, né? E conforme eu aumento a minha força, o atrito aumenta igual até eu atingir a força de atrito estático máxima. Então, uma reta assim. Até a gente chegar aqui na força de atrito estático máxima. Depois disso, depois que ele derrapar, o atrito cai e fica constante igual ao atrito cinético. Aí, gente, pode ir até o infinito. E a gente ainda não conhece um limite para a força, né? Então, eu posso fazer a força que for, o atrito vai ser sempre o mesmo depois, não vai nem subir, nem diminuir, vai ficar sempre esse atrito cinético. E por que existe o freio ABS? Porque, sabendo disso, sabendo que ao frear o atrito cai, isso faz com que eu demore mais para parar. Essa queda, assim, abrupta da força, faz eu perder o controle do carro, né? Estou com uma força e do nada ela diminui, eu vou perder o controle. Então, a ideia é impedir do pneu trabalhar. Ele agarra o pneu, no que o pneu vai derrapar, ele solta, agarra de novo. No que ele vai derrapar, ele solta, agarra de novo. Por isso que dá uma tremida, assim, né? No carro, quando tu está com o ABS. Então, a ideia é manter ele o mais próximo possível da força de atrito estático máximo. Para tu parar o quanto antes. Opa, ABS, não, ABS. Uma vez caiu também uma questão sobre alta velocidade de um carro esportivo, 400 por hora, e aí ele freou e aí, tipo, pegou fogo no freio. Tem alguma explicação É o para isso? atrito, né? O atrito gera Seria calor. também atrito. Gera calor. Calor e som. E luz, às vezes. No caso, o atrito é considerado uma força dissipativa. Aí usaria também o atrito cinético. Sim, está derrapando cinético. Ah, mas eles converte. E tu tira a energia do sistema e transforma em calor, luz, som. Mas aí não é energia. Semana que vem. Beleza. E para encerrar agora a força centrífuga. E aí a gente faz os exemplos aqui. Posso apagar aqui? Apagando e me dei conta. Bom, lembra quando um corpo gira, ele tem aceleração centrífuga.
E a resultante das forças que atuam na direção centrípeta, que seria a direção radial, que é chamada de força centrípeta. A força centrípeta não é uma força, na real. É a força resultante na direção centrípeta. Então, imagina que um corpo está girando, todas as forças que apontarem nessa direção, aqui, está andando para lá, por exemplo. Todas as forças que apontarem nessa direção são consideradas centrípetas. Elas são perpendiculares à velocidade. Elas vão causar mudança na direção da velocidade. Vai fazer curvas. E pode ser que a força é causada pelas curvas. Mas, como eu disse, qualquer força pode ser uma força centrípeta. Tipo, se for uma pedra amarrada numa corda, a força centrípeta é a atração. Se for uma mola, é a força elástica. Se for a lua, a força centrípeta é a força-peso. Entendeu? E aqui, o que pode cair assim, de diferente é a velocidade mínima do looping. Vamos fazer aqui. Só vou botar a fórmula, né, que eu botei. Força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Você lembra qual é a fórmula da aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre o raio. Essa é a nossa fórmula. Então, eu vou igualar as forças a mv ao quadrado sobre raio. Tipo, eu quero saber qual é a força-peso que atua na Lua. Uma forma, se eu souber a massa da Lua, a velocidade dela e a distância que ela está da Terra, é usar essa fórmula aí. Vai dar certo. Porque a força-peso é perpendicular à velocidade da Lua. Por isso que ela não cai na Terra. Essa força não acelera ela em direção à Terra. Ela faz a Lua ficar fazendo curva. Tipo, ela vai tentar cair na Terra, só que ela cai em curva. Assim, ela não acerta nunca a Terra. Ela está caindo, mas nunca vai cair na Terra. Isso é estar em órbita, né? Quando a gente lança o foguete para deixar em Como órbita. assim a Lua está caindo e nunca vai ter? Ela cai, mas não cai. Como a força-peso faz ela fazer curva, quando ela está aqui, ela quer cair na Terra. Ela não consegue acertar a Terra. Ela não consegue nunca acertar a Terra. Porque ela não chega no ponto, mas ela pode chegar um determinado ponto. Isso é porque a velocidade dela está perpendicular à força. Caso fosse assim, aí ela vinha direto. Não quer? Ela chega mais perto. Quer mais? Tem uma chance que ela tem, né? Não, até inclusive o ângulo da velocidade da força-peso é um pouco maior que 90 graus. Ela todo ano se afasta alguns centímetros da Terra. Quando ela surgiu, né, a teoria mais aceita é que houve uma colisão entre dois planetas, planeta Terra e planeta Via. Não dá a Lua se afastando, mas acho que era de matemática. Ah, não sei. Também. Porque a Lua se passa no segundo sentido da Terra. Mas aí é viagem. Até os olhos da Manu ficam baixinho. Não. Não, e aí é tipo assim, ó, mas aí era tipo assim, tantos anos, porque era um negócio progressivo. Um negócio assim. Mas pode, eu acho que não era depois nem acho que É bem diferente quando uma aula te deixa, tipo, faz a tua cabeça funcionar muito mais, porque fica muito cansado. É verdade. Eu queria ser aquele física e matemática. sabe? Mas a física é treino. Quanto mais exercício vocês fizerem, melhor é. Mais É que nem. Não, pior que tem muita coisa parecida em várias matérias, tipo, aí quando vai pegando. Quando é que nem eu ficar olhando os caras correr 100 metros rasos e resolver ir lá correr. Vou perder, né? Tem que treinar. Olhando parece fácil, né? Só correr 100 metros. Ah, até que tem gente que tem muito mais dificuldade. É, Eu sou eu posso eu ser tive que muita pensa dificuldade, por depois. isso que eu entendo que vai errar. Eu entendo vocês, porque a minha matemática do médico foi péssima. A professora era tão boa que uma vez perguntaram para ela por que quando mudava de lado, mudava o sinal da conta. E ela ficou nervosa, não sabia responder, se eu chorando pela porta. Aí, Mentira, não. 3 meses sem professor, porque ela não queria mais dar aula para a gente. Então foi minha matemática. Como uma criatura dessa foi bom. E aí eu cheguei na faculdade e tive que estudar tudo de novo. Eu rodava em cálculo porque eu não sabia matemática básica. E tu não sabe mais que mesmo. Eu perguntava. Teve um namorado me mandar essa foto aqui, eu vejo que ele tá pior que eu. Eu peço assim, tá, me ajuda, pelo amor de Deus. É física que ele tá vendo. Era eletricidade semana passada. Eletromagnetismo. Hoje ele tá vendo matriz.
Você falou que ele faz o quê? Engenharia elétrica. Ah, Tem uma guria que pra mim tudo passou isso. aquela engenharia astrofísica. Aeroespacial? É, um bagulho assim muito. Não, eu vou te dizer, tem vezes que ele tá parado assim. Teve uma menina que passou no PAB em primeiro lugar em 2018 para medicina e ela trocou medicina para fazer física na UFRGS, que era o sonho dela. O Adriano, né, gente? Ah, o Adriano tá perto de se formar e ele foi fazer. Não, mas ele vai fazer química. Não, eu não sei qual que é pior. O meu tio daquele, o Marcelo, sabe? Ele fez 4 anos de química, aí o professor chegou pra ele e disse assim, cara, por que tu tá aqui? Aí ele, tá, não tô te entendendo, professor. Não, tu não serve pra isso. Vai fazer outra coisa. Vai. Porque tu... Não, Isso aí ele era colocava lá. pra você dizer que ele era muito bom pra fazer aquilo ali. Ah, E ele disse, vai fazer medicina, porque tu entende muito. Aí ele pegou em 4 anos, ele estudou, aí ele passou na federal, e ele hoje se formou. Mas eu nunca quis ser 2008. médico, eu não posso ver sem. Imagina pegar um e cortar. Nunca. Não. Vou te contar uma. Esses dias eu tive que fazer uma cesárea numa ovelha. Que eu sei fazer, né? Tudo isso aí. Aí, ela tava com um prolapso de útero. O útero sai pra fora, aí tu coloca de volta com a mão, né? Beleza. Só que não dava pra puxar por um parto normal. Aí eu tive que abrir. Só que a ovelha, ela faz força. E aí saiu todas as tripas. Aí tu segura as tripas num canto, aí tu vai lá, corta o... que legal. No caso, tu corta a placenta, né? Ali o útero, tira o cordeiro, aí tu tem que costurar os 7 tecidos da ovelha, botar todas as tripas pra dentro, fechar ela. Carol, é cultura. Eu tenho foto aqui. Não. Não, eu tenho foto de eu costurando. Uma coisa assim. Deixa eu ver. Gente, vamos lá. Marquei 4 pontos aqui para a gente ver a velocidade mínima do looping que às vezes cai. Tá? Eu tenho uma muito interessante. Quais são as forças que atuam no carrinho da Hot Wheels quando ele está lá no ponto A? Peso, puxando ele para baixo. E a normal para cima, né? E só, né? Quando ele está aqui no ponto B. Isso. E a normal vai cá. Perpendicular à superfície. Aqui o peso é normal para baixo. E aqui a normal em peso. A centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção centrípeta. Qual seria a força centrípeta no ponto A? Aí tu faz assim, tá? Quando aponta para o centro é positivo, fora negativo. Ficaria normal menos o peso. Então, ela é a resultante das forças. Aí aqui eu substituiria por mv ao quadrado sobre r. A força centrípeta no ponto B vai ser só a normal, porque o peso já ficou perpendicular e não é para lá. No C, vai ser normal mais o peso. E no D, só normal de novo, né? Então vamos chutar aí. Vamos imaginar que o carrinho da Hot Wheels fez o looping com velocidade constante. Então, o raio é constante, a massa é constante, a força centrípeta é constante. Vamos dizer que é 10. Vou chutar um valor, 10 newtons. Se eu disser que o peso vale 5 newtons, então vou botar aqui esses números que eu estou inventando. Força centrípeta, 10 newtons. Peso, 5 newtons. Quanto vale a normal no ponto A? Explica de novo pra gente tentar saber. Quanto vale a normal no ponto A? A centrípeta, vamos imaginar que ele está com velocidade constante, então ela é sempre 10, tá? Chutei um valor. Ela não vai mudar. O peso não muda, né? Porque a massa dele não muda. Eu chutei 5. Então, no A, quanto vale a normal? Nesse exemplo aí. Vai ter que dar 15, não é? Tem que ser um que menos 5 mais 10. E aqui no B, vale 10. E no C, aí sim vale 5, porque ele mais peso fecharia 10, né? Tá. Aqui 10 de novo. Ou seja, vocês entendem que a normal vai diminuindo na subida, depois ela volta a aumentar, né? O que é melhor, porque normal é a compressão entre as superfícies. Conforme eu for ficando de cabeça para baixo, a tendência é que eu comprima menos, até uma hora que eu deixo de comprimir e caia. Mas eu não quero cair, eu quero completar o looping, tá? Então imagina assim, ó.
Isso aqui é para calcular a mínima. A gente nunca anda na mínima, tá? Senão tá propenso a dar errado. Vai andar sempre acima da mínima. Mas como eu sei que a normal diminui até chegar lá em cima e depois ela volta a aumentar, se eu chegar ali exatamente no ponto C, a minha normal for zero, ainda assim eu completo o looping. Porque eu sei que depois aumenta. Só não pode ser zero antes. Se for zero antes, eu caio. Mas se for exatamente no C, eu consigo completar o looping. Então, para calcular essa velocidade, a gente imagina que lá em C... Aqueles vídeos dos brinquedos, tipo, da montanha-russa, que às vezes os brinquedos vão fazer o loop e volta, assim. Isso tudo aí é calculado, né? É pura física, eu acho, de vocês. A física tá ali, né? Porque aí até alguém morrer. Que eles Eu fico inventam apavorado uma as pessoas coisa, que mas são eles não dão retardadas. manutenção. As pessoas são retardadas, tem muito ferro, né? Tem uns que abrem os braços assim. Não, as pessoas não pensam. Eu vou, eu acho que devia ser nervoso, não posso. Mas isso é tudo calculado, né? Tudo eu fico olhando. Não, o pior para Ela a não vem. diversão é o Aqui tupã. vai arrancar o antes. Ah, Deus me livre. Foi, que ela ia apoiar nos tijolos. Eu ainda sei que eu nunca fui desse tipo. Tava R$10 do ingresso no Feno Doce pra Não andar foi no pelo brinquedo. fogo, foi. Eu Ele já pegou no Foi. Presidente. Eu vi no Facebook. Ó, considerando que no ponto C a nossa normal é igual a zero, vamos fazer ali. Nossa força centrípeta no ponto C é, então, só o peso. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Peso é massa vezes gravidade. Então, v ao quadrado é igual a rg. Essa é a velocidade mínima para o looping. É uma forma boa de lembrar. Tá? Eu decorei essa fórmula assim. Quando eu penso em looping, eu penso que eu enterrei a minha carteira de identidade. Eu criei uma raiz de rg. Não. A mim funcionou essa besteira. Fala em looping. Não entendi. Raiz de rg. Definitivamente. Não é tudo também. Para aprender, é. Não, tem que ter esquema para memorizar, gente. Tu é muito gênio. Não tem como. Mas tem umas coisas assim, muito de quem não é certo. Isso aqui é uma coisa de quem não é certo. Que eu pensei. É decorar. Eu vou fazer agora, mostrar para vocês como é que vocês vão resolver exercícios de bloco. E aí, pelo menos um, para mostrar como é que ela aplica, aí eu libero vocês. Assim que eu puder apagar centímetros, vocês vão ver. Pode trocar. Posso? Tá. Só para cima do OBS, por enquanto. Não, espera. Eu não Só tirar uma entendi. foto. Tu quer que peça alguma coisa do teu aniversário? Quer que encomende um bolo? Essas vezes, né? Ah, ela disse que o aniversário dela disse que vem. Eu mandou na internet. Eu não vou vir. Não posso voltar. Não, não sei, mas não posso voltar. Eu ficava muito bravo, porque meu aniversário já era férias. Então não podia nem faltar. O meu acho que não vai fazer já. Aí. Nunca tem graça. Né? O meu, eu vou ter aula, 14 de outubro. Uma outra que mandou em dia. No passado, foi tipo pré-parte. Aqui, né? Mas não se preocupe, com certeza eu vou fazer um churrasco e convido vocês, porque é sempre assim. Daí não foi ninguém pra aula. Aí sim. Só eu, né? Porque eu não posso voltar. Gente, receitinha do NEC. Dica do NEC. Dica do NEC. NEC TV. Exercício de bloco. Como que eu identifico? Vai ter bloco. Tem vídeo no YouTube, né? Tem. Ah, tá. Agora, eu não me lembrava que ele era o Neco. Tá, e aí, essa dica, assim, mesmo quando não é bloco, sei lá, às vezes é uma cadeira de roda, transforma em bloco, faz um quadradinho ali. Entendeu de quando? Que caiu uma vez no Enem, um cara cadeirante. A roda fica. E tudo vira bloco. Tá, vou fazer um exercício de bloco. Quem poderá me defender? O Neco Chavante. Tá. Primeira coisa que tu vai fazer é desenhar as forças. Vai ver, tem peso, tem tração, tem normal, tem força elástica, tem força de atrito. Vai analisar a situação, tá? Depois,
Tu vai olhar e vai analisar qual é a direção e sentido do movimento. Está andando horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, vertical para cima, vertical para baixo. Tô copiando tudo em folha difícil, assim eu colo. Mentira. Eu dei coragem, cara. Eu vou te Ah, dar. às vezes eu queria ter mais cara de pau assim. Pior que eu não consigo, Olha, eu sou o cara escrever que nas fala, folhas. mas eu não queria. Ah, é muito, é muito. Ah, é que é muito fácil. Muito fácil. Ué, não é nem é só escrever nas coxas. Na católica, vocês podem fazer, botar o computador, bota o computador de frente para a parede, cola tudo na parede. Mas daí ele E pede aqui pra não- você. Mostra a tua sala dele. Tem que mostrar? Aí tu faz uma ilusão Então, fica um ótica. pouco afastado da coisa, e enquanto está fazendo a prova, alguém entra pro lado. Faz uma ilusão de ótica. Bota aqueles fundo verde, sabe? Também, né? Ah, para, tem um monte de gente que entra na católica colando. Muito gente. Gente, O Enem já não é tão grande. desenhei as forças, analisei a direção e sentido do movimento, e aí eu vou dar uma barbada. Nos exercícios de blocos, eles nunca vão andar em círculo, eles sempre vão andar em linha reta. Então, as forças perpendiculares ao movimento já cortam. Só está já atrapalhando aquilo ali. Porque elas não vão afetar o movimento. Eu até as pessoas falam errado. Aí, esse passo aqui é o que quase nunca a gente faz. Se tiver uma força torta, tem que decompor ela. Ou seja, ou as forças têm que estar na direção do movimento, ou perpendicular ao movimento. Se ela não tiver, nem num nem no outro, tu vai ter que decompor. Mas essa é a que menos cai. Fazer que nem aquela guria, vou botar uma câmera no meu quarto, aí vai estar meu namorado fisicão lá na rua, aí ele olha a prova, faz e me manda um... Aí teria que Pronto. fazer. O peso vai ficar sempre todo. Sim, o peso. E aí é normal. Depois disso, tu vai aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco. Eu nem faz tempo plano de nada, cara. Então não é vestibular, eu tô falando de tá. Para copiar. Não, mas isso aqui funciona para qualquer um. Né? A única diferença do plano inclinado é que o peso, como ele é vertical para baixo, tu vai ter que fazer essa etapa aqui de decompor a força. Vai Ela ser ficar resultante? O peso é normal? A direção ao movimento? Isso vai ser a FX, no caso, a componente do. Não, PX, componente do peso no eixo X. Faz o eixo X na direção do plano inclinado. Ah, é real. Não, não fez errado. O virante. Gente, e aí tu resolve o sisteminha. Cada bloco vai te dar uma equação e no final tu resolve o sisteminha. E esse sisteminha dá para resolver pelo método da soma. Só botar uma equação embaixo da outra e somar. Vou fazer um aqui para vocês verem da nossa lista. Uma colega ficou famosa por causa de um ovo. Por que eu posso ficar? Como é que Que colega, meu Deus. Ah, é? aquele de. Ele de Bagé, não é? É, O que ele fez com o ovo? Ah, ele desmaiou. Ele desmaiou. desmaiou entre elas. Não, eu sei que ele desmaiou. Né? Ah, Ele comeu um ovo cru e desmaiou? Não, eu não sei que o que desmaiou, ele falou. desmaiou, vai, Ele desmaiou. queria descascar com o negócio soprando. Ah, é. Ele soprou e. Ah, a pressão dele baixou. Você já ouviu falar que os homens vivem menos? É porque eles fazem essas coisas? Deu 10. Vou pagar aqui, dá? A matéria é bem mais light.
Ela tem menos questões, tá? Porque eu não consegui chegar em 20. Não tinha tantas assim de dúvida nenhuma. Lembrando que quando nós chegar lá no final do conteúdo, aí a gente. Até porque a católica é um pouquinho depois, né? A gente vai ter um tempinho de pegar as provas da católica e resolver. 10. Olha a questão que linda essa daqui. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas de 10 centavos e R$ 1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está de 10 centavos e contra a parede de R$ 1. Então vamos desenhar isso aqui. Ó. A moeda de R$ 1 é maior, né? Vai virar bloquinho. Bloquinho achatadinho. Aqui está o dedo do rapaz, fazendo uma força F. A moeda de 10 centavos de R$ 1, tá? O peso da moeda de 10 centavos, vamos botar que aqui é 1 e aqui é 2. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 Newton. E o peso da de R$ 1, que eu botei que é o bloco 2, 0,09 Newton. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que elas caiam. Ou seja, o atrito é estático. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1? Bom, aí, como eu quero entre a parede e a moeda de R$ 1, eu posso considerar, então, as duas moedas como se fossem um corpo só. Fica mais fácil. Simplificação do exercício. Virou um bloco grande. Um bloco. Quais são as forças que atuam, então? Nós temos para baixo o peso das moedas, né? Que vai ser a soma desses pesos aqui. Vai dar quanto? 0,14 Newton, né? Tem o atrito para cima. Estático. Tem a força do dedo e tem a normal. Como ela não caiu, a força resultante é igual a 0. Então, a força de atrito estático é igual ao peso e a normal é igual à força F. Mas é aqui que interessa. A força de atrito vale 0,14 Newton. É só somar então. É somar nesse caso. Como a força restante é 0, não precisa fazer tudo aquilo. E. Letra E, letra E, letra E. Tá pensando? Isso é bom, né? Não, você não brincar, tá bom. Em casa. Depois eu vou transformar elas em PDF e mando no grupo, tá? Tá bom. Melhor, né? Mais melhor de bom. Caso tiver dúvida, pode te mandar ali no grupo. Pode. Mas sempre vou começar a aula matando as dúvidas.